falar para nós. Quando você era criança, os seus erros eram acolhidos? Nem um pouquinho. Eu mentia pra fingir que eu era uma criança perfeita, porque eu não podia errar. Não, com certeza não. O meu pai sempre dizia que filho dele não podia ser chamado a atenção por ninguém. Então eu cresci aprendendo que eu não podia errar de jeito nenhum. Eu apanhava, eu ficava com castigo, eu era envergonhada. Eles me faziam acreditar que eu estava errada, né? E eu estava aprendendo. Mas até hoje, na vida adulta, quando eu erro, eu tenho que me lembrar que tá tudo bem errado. Hoje em dia você consegue aceitar os seus próprios erros? Consigo, e hoje em dia, inclusive, consigo dar boas risadas deles. A minha tendência é sempre me crucificar por conta dos meus erros. Esse é quando eu estou indo no meu automático. Atualmente, eu tenho conseguido parar um pouquinho, nem sempre, mas respirar e tentar me acolher, porque, afinal de contas, ninguém é perfeito. Com os seus filhos, você consegue aceitar os erros deles? Aceito erros dos meus filhos. Hoje em dia? Ou desde sempre? Não, desde sempre, porque eu conheci a educação positiva quando eu estava grávida do Raul. Então, Gente, que delícia, que sorte! então já fui desde cedinho, desde bebezinho. E é engraçado que hoje eles também acolhem os meus erros. Como que hoje você lida com os erros dos seus filhos ou dos seus alunos dentro da sala de aula? Hoje, eu estou nessa caminhada que eu estou estudando, eu aprendi a ter compaixão por eles e autocompaixão por mim, mas não foi sempre assim. Durante muito tempo, eu desenvolvi uma procrastinação de defesa. Medo de fazer, por quê? Para não errar, né? Para não perder o meu valor. Porque quando eu erro, eu sou um problema. Então, durante muito tempo, eu procrastinei e eu achava que eu era preguiçosa. E depois de estudar para aula, eu entendi que não. Eu me defendia, eu não fazia para não errar. Durante muitos anos foi assim, deixei de fazer para não errar. Hoje em dia você consegue lidar com os erros das outras pessoas, dos seus pequenininhos? Hoje em dia, depois que a minha filha nasceu, eu comecei a entrar pelo caminho, né, da educação positiva, da educação respeitosa, e eu consigo ter um olhar um pouco melhor para os meus filhos, para os erros dos meus filhos, né, e entender que eles estão num processo de crescimento e que a gente está crescendo junto. Ainda preciso melhorar muito em relação aos meus próprios erros, mas é um caminho, né? Um dia de cada vez. E o que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo a gente que não conseguem aceitar os seus próprios erros de forma nenhuma? Que quando a gente aceita os nossos erros, a gente se liberta de muitas coisas e a gente passa a ser mais a gente mesmo. E isso é muito gostoso. Eu indico, recomendo. Como você lida com os erros das outras pessoas, sendo adultos ou não, hoje em dia, e como isso era antigamente, antes de você entrar em contato com todo esse conteúdo que você hoje em dia lida? Entendendo que o outro tem limitações, que o outro tem sua história, e acolhendo, e validando, e ajudando, sem julgar. No passado eu era uma julgadora, eu julgava, eu condenava, eu criticava, e eu estou aprendendo. E só estou aprendendo porque eu tenho praticado comigo. Quando eu aceitei os meus erros, ficou mais fácil aceitar o erro dos outros. A gente busca isso pelos filhos, né? Mas aí depois você entende que dentro da perspectiva da educação positiva, você precisa melhorar todos os seus relacionamentos. Então, assim, não tô perfeita. Tenho menos paciência com os adultos do que com as crianças, mas eu consigo ter compaixão por eles também. Mas você acredita que os adultos têm mais paciência com os outros adultos do que com as crianças? Exemplo, a minha pergunta é a seguinte: normalmente os adultos aceitam mais quando é o outro adulto errando do que a própria criança. Você percebe isso ou não? Totalmente. Tem uma frase do Marshall Rosenberg que eu adoro, que embasa muito isso. O fato da gente chamar alguém de meu filho tira totalmente a dignidade dessa pessoa. Essa criança com o nosso filho, você já reparou que é pior? A gente tem menos paciência ainda, né, de lidar. Se for uma criança com quem você trabalha, você segura a onda. Se for filho dos outros, você tenta segurar a onda. Mas se for o seu filho, aí não. Você já reparou que é assim? Filho da gente tem menos paciência. E eu percebo que com os adultos, a gente segura a onda. Não é que a gente lida melhor com eles, mas tem aquela vergonha social, aquele medo do julgamento. Então a gente se controla, a gente se contém. Com a criança não. A criança, infelizmente, ela é válvula de escape de muitos adultos. Porque o que a gente não faz com ninguém, a gente sente o direito de fazer com as crianças. E por isso que a educação respeitosa é tão importante para a gente aprender a olhar para eles com o mesmo amor, dignidade e respeito que a gente olha para os adultos, pra gente, né? Porque eles são pessoas pequenas. Olha o olharzinho de emocionada que ela ficou. Essa aqui é minha amiga, tá, gente? Carla, educadora parental maravilhosa.
Então eu tô pegando todas as educadoras aqui para mim, para dar o seu ponto de vista e mostrar que é possível a gente unir forças e construir um mundo melhor a partir da educação que a gente passa adiante. Ai, obrigada, amor. E você, pode falar para nós, o que você pensa sobre esse assunto? Você aceita os seus próprios erros? Venha seguir o perfil no Insta também e, se você sentir no coração, faça sua contribuição para o meu trabalho.